Tenho uma tribuna na manhã de hoje, dar continuidade aos debates desta casa acerca da segurança pública. Verdadeiramente, depois do episódio de Patos, a impressão que dá é que nós estamos retornando a uma espécie de estado da natureza. O estado que antecedeu o contrato social que justifica a própria existência do poder público. O poder público, o Estado, o ente estatal foi concebido para garantir, no mínimo, segurança pública, segurança ao cidadão. As pessoas aceitam abdicar de uma parcela de sua liberdade e constituir a autoridade do Estado para que recebam, em contrapartida, no mínimo, segurança, para que possam viver em paz, para que a sua propriedade privada seja assegurada, para que efetivamente haja um monopólio da força por parte do Estado no combate à criminalidade. Mas aí, a partir de episódios como o que houve em Patos, nós vemos que esse estado da natureza, esse estado de guerra contra todos, o estado de discursos de ódio e de vingança privada, começam a tomar conta em razão da ausência do Estado. Em razão de o aparelho do Estado estar cada vez mais no quesito segurança pública, distante da população. E esse distanciamento, ele se revela, por exemplo, no desmonte de um instrumento importante que havia desde o governo Tarcísio Buriti aqui na Paraíba, que era a Manzoá. A Manzoá, enquanto barreira física policial nas nossas fronteiras, inibia a entrada de drogas, inibia a entrada de armamentos, inibia a fuga de criminosos com roubo de veículos, com assalto a bancos, que vêm de outros estados, muitos deles, justamente aproveitar-se de uma situação de desmantelamento da segurança pública paraibana. E aí a Manzoá deixou de existir em 2011, primeiro ano do governo Ricardo Coutinho, com o argumento de que ela seria modernizada e as barreiras físicas não seriam mais apenas como na Manzoá, fixas num só ponto já conhecido da bandidagem, mas seriam móveis. Mas não foi o que aconteceu. A Manzoá realmente foi desmantelada e nós temos um segundo ponto de distanciamento. O equivocado projeto de fechamento das delegacias à noite, nos finais de semana e nos feriados. Justamente nos finais de semana e à noite, quando as ocorrências policiais acontecem em maior número e com maior incidência, o cidadão não encontra mais as portas abertas da delegacia do seu bairro, da delegacia distrital. E aqui em João Pessoa, por exemplo, à noite, nos finais de semana e nos feriados, apenas 2 delegacias funcionam em regime de plantão. De forma que o cidadão, por exemplo, do bairro das Indústrias, precisa se deslocar para Mangabeira se for registrar a sua ocorrência, se for tentar fazer o boletim de ocorrência. E, obviamente, uma grande parcela da população vítima da criminalidade também é carente. Não dispõe do automóvel, não dispõe de uma motocicleta. Como é que vai se deslocar, vereador Bruno Farias? Se estiver no centro ou em Cruz das Armas para ir fazer o registro na delegacia estrategicamente montada na frente de um dos shoppings da capital em Manaíra. Então, na verdade, o fechamento das delegacias em finais de semana, feriados e à noite, repito, períodos de maior incidência, inclusive das ocorrências policiais, é uma gestão equivocada da Secretaria de Segurança Pública. E nós ficamos nos perguntando a que ponto nós estamos chegando quando ouvimos, por parte das autoridades da segurança, deboche e atitudes de lavar a mão. Quando o secretário foi provocado pela Assembleia Legislativa para tratar da questão da segurança, ele disse: então me apontem o nome de um milagreiro para resolver a questão. Ora,
Não é preciso milagreiro, não, é preciso competência. É preciso saber, por exemplo, que em gestões anteriores do governo do Estado, houve um aumento de 7.000 policiais militares para 10.300 policiais militares. Nessa gestão atual, esse número caiu de 10.300 para 9.000. Contratar efetivo não é obra de milagre nem de milagreiro. É obra de quem encara com prioridade a questão da segurança pública. E é o que está faltando. É a gestão equivocada, é a falta de competência, é o desmantelamento da Manzoá, o fechamento das delegacias, o distanciamento, em resumo, do aparelho público do Estado em relação ao cidadão. O já mencionado comerciante falecido lá do Cristo havia sido assaltado antes de ser morto 18 vezes. E não se sentia mais com forças de procurar o aparelho público estatal para fazer o registro da ocorrência, porque inclusive a delegacia do seu bairro estava fechada. As portas estavam fechadas. E aí deixa de existir aquela figura próxima da população do delegado que todos conhecem no bairro, que faz as diligências de forma imediata, que não se trata, portanto, de um delegado apenas plantonista. Então a gestão da segurança pública no Estado da Paraíba está sim equivocada. Em 2007, foi editada uma lei complementar, que é a Lei Orgânica da Polícia do Estado da Paraíba, que previu a necessidade, com base em estatísticas, de nós termos 18.000 homens na Polícia Militar. Existe um concurso público realizado, homens e mulheres habilitados, pessoas aptas e preparadas a irem às ruas, e a contratação desse efetivo precisa partir de uma decisão política do atual gestor da segurança pública. Se o governo do Estado acerta, e aí nós não podemos reconhecer também acertos no avanço das unidades de polícia solidária, que é polícia militar, nos bairros, equivoca-se, erra, quando deixa de fazer concurso para a Polícia Civil, quando deixa de aumentar o efetivo, quando deixa as delegacias de Polícia Civil no Estado da Paraíba fecharem as suas portas. E são vários os municípios no Estado da Paraíba que têm as suas delegacias também fechadas, e aí fica apenas o município polo com aquela delegacia no plantão, por exemplo, no final de semana. E aí, se a criminalidade acontece num sábado, se a criminalidade acontece num domingo, a resposta do Estado é tardia na segunda-feira. É uma resposta tardia, é uma resposta distante, é uma resposta que não está lá no local da própria infração. A lógica é a distribuição territorial da própria polícia. E não é o que está acontecendo. Está havendo concentração, criaram, vereador Bruno Farias, umas áreas de investigação chamada AISPs de segurança pública, que funcionam a rigor, com coordenadores delegados coordenando, muitas vezes, um único outro colega delegado. Hoje são 3 superintendências regionais para cuidar da segurança pública do Estado, e a situação só piorou quando antigamente nós tínhamos uma única. Na Polícia Civil do Estado foram aumentados cargos e gratificações para fazer acomodações políticas ou politiqueiras. E a segurança está nessa situação de ter, na Polícia Civil especificamente, muito cacique e pouco índio. É delegado coordenando o único colega de delegado. É delegacia fechada. É aumento de cargos na administração da Polícia Civil sem resposta efetiva para a população. É a Polícia Militar tendo que ser composta hoje por verdadeiros heróis que trabalham em dobro. São 9.000 homens que fazem um trabalho que deveria ser realizado por 18.000 homens. Porque não se fazem as contratações, porque não se aproveitam os concursados, porque a questão da segurança pública não é prioridade. E aí, centrar todo o discurso na questão se foi acertada ou não a atitude da Polícia Militar, é escamotear
o verdadeiro debate que deve ser acerca. Vou concluir. O verdadeiro debate que deve ser acerca dos equívocos de gestão na atual Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba. Só não vê e só não enxerga quem não quiser. E aí não é pelo fato de o governador Ricardo Coutinho ser um bom gestor, ser um bom administrador em várias outras áreas de seu governo, que essa casa vai se acomodar ou que a Assembleia Legislativa vai silenciar para deixar de fazer a crítica que a população espera que seus representantes eleitos pelo povo façam em relação ao caos da segurança pública, ao desmantelamento da Manzoá, ao fechamento das delegacias, à não realização de concursos, à falta de contratação de concursados, enfim, à falta de prioridade à segurança pública no nosso Estado. E é por isso que nós trazemos o nosso discurso, a nossa fala, na manhã de hoje, senhor presidente.